Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Eu sou o Guilherme Ferreira do Gui Ferreira Code e vamos com mais um vídeo da nossa série trazendo dicas para que você consiga crescer aí no mundo do desenvolvimento, tá? Para você que é programador e quer alcançar o sucesso. Perfeito, pessoal? Bom, nesse vídeo aqui a gente vai começar a falar sobre a entrevista de emprego, tá? É um assunto bem grande, tem bastante coisas aí para a gente trabalhar, então vamos com algumas dicas para você se preparar aí para a sua entrevista de emprego. Então, a primeira coisa, pessoal, é muita calma nessa hora, tá? Você tem que ter calma, não vai chegar nervoso, tremendo na hora da entrevista, tá? Uma dica que eu posso dar para você é o seguinte: para você ficar calmo na hora da entrevista, você tem que começar a pensar naqueles momentos do final da entrevista. Sabe aquele momento quando você termina a sua entrevista ali e você sai da sala e você já está muito tranquilo porque já passou toda aquela pressão? Então, comece a pensar nesse momento, tá? Isso ajuda bastante, isso me ajuda. Eu sempre penso quando eu tenho que fazer alguma apresentação ou alguma coisa na universidade, apresentar para a turma, tá? Para mim não ficar nervoso, eu começo a pensar no momento após a apresentação. Isso me deixa mais calmo. Isso, você vai ver que o seu organismo, o seu corpo, ele vai se sentir mais relaxado, mais tranquilo. E você vai chegar na sua entrevista, então, calmo, tá? E é importante você ter calma aí para realizar uma entrevista boa. Bom, antes de ir para a sua entrevista de emprego, você tem que começar a lembrar tudo que você já passou, as suas experiências, tá? Os seus trabalhos em grupos, ou empresas que você já trabalhou, já desenvolveu. Então começa a fazer uma lista, tá? Mentalmente, dos principais pontos, tá? Que você já teve, as principais ações que você teve na sua experiência, tá? Isso é muito importante. E essa lista você vai falar na sua entrevista de emprego, principalmente se for uma entrevista de competência, tá? Se você não tem experiência no meio profissional, já nunca trabalhou com desenvolvimento, você vai buscar essas experiências no colégio, vai buscar experiências que você teve em trabalhos em grupos, tá? No dia a dia, na família. Então você vai realizar essa lista mental aí das suas experiências e vai conseguir então ter um assunto para poder passar nessa entrevista de emprego. Na sua entrevista, pessoal, você vai utilizar lógica para mostrar os resultados. O que é isso? Bom, você vai chegar e vai falar sobre as suas experiências. Então você vai ter que trazer primeiro uma situação. Qual a situação que você enfrentou, tá? Depois você vai falar sobre a tarefa que você teve para executar aquela situação, tá? Qual ação você tomou e depois quais são os resultados que você obteve naquele trabalho em grupo, naquela sua experiência. Essa é a lógica, tá? Que os entrevistadores estão procurando em você. Você vai ter então uma situação, uma tarefa e também uma ação e depois vai demonstrar resultados, tá? Isso é muito importante, então você passar para o seu entrevistador aí na hora da sua entrevista. E essa aqui é uma dica muito importante também, pessoal. Toda vez que você estiver falando, trazendo um exemplo aí, uma experiência que você passou, procure fechar esse seu diálogo com algo positivo, tá? Porque certamente o entrevistador ele vai utilizar a última coisa que você fala para linkar a próxima pergunta. Então, se você encerrou esse seu argumento com algo positivo, ele vai buscar sempre passar para um assunto positivo. Isso é muito interessante para a sua entrevista. Agora, se você está trazendo uma experiência e dizer no final, por exemplo, isso tudo resultou em que eu fui demitido, tá? E dele o entrevistador ele vai pegar esse último assunto e vai dizer o seguinte: por que você foi demitido? Tá? Então, não leve o caminho para esse lado. Então, procure sempre encerrar os seus argumentos com algo positivo. E para finalizar, pessoal, antes da sua entrevista de emprego, você já deve começar a imaginar como é que é aquele trabalho. Você já deve se imaginar lá dentro, tá? Isso serve também para quando você estiver chegando na empresa para fazer a entrevista de emprego, você vai olhando o ambiente e já vai se imaginando ali, tá? Tomando aquele cafezinho, conversando com seus colegas, tá? Isso ajuda bastante, tá? Isso é um pouquinho da lei da atração aí, você vai conseguir fazer com que o universo conspire ao seu favor, tá? E imaginando, usando o poder da imaginação que a gente falou lá no primeiro vídeo, tá? Você vai conseguir atrair coisas boas, atrair uma ótima entrevista de emprego. Perfeito? Então, imagine-se trabalhando na empresa.
Beleza, pessoal? Muito obrigado aí pela sua participação, pelos seus comentários aqui nos vídeos e nos ajude aí se inscrevendo aqui no canal e também dando um like e compartilhando o vídeo aí nas redes sociais. Agradeço muito e até o nosso próximo vídeo. A gente vai continuar falando sobre entrevista de emprego. Valeu, até mais!